tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Desde a redemocratização do país, as empresas detentoras dos principais veículos de comunicação obtiveram lucros exorbitantes sem muitos esforços. Isso se dava por conta dos conluios com o governo, onde este garantia sucesso econômico através das propagandas oficiais e das matérias chapa branca que dominavam todos os jornais. Em face disso, formou-se uma classe jornalística sem o menor compromisso com a verdade ou com a apuração dos fatos. Afinal, era desnecessário prestar um serviço de qualidade para conquistar leitores e espectadores em um mercado de lucro garantido. Jamais se viu em um país democrático uma parceria entre Estado e mídia que fosse tão deletéria para a sociedade como a que se deu no Brasil, e que atingiu o seu ápice com a chegada do PT ao poder. A eleição de Jair Bolsonaro mudou este paradigma ao estancar o fornecimento de dinheiro do pagador de impostos para as grandes empresas de comunicação. Pela primeira vez na história desse país, temos um governo de amplo apoio popular que se promove de forma independente. Hoje, sendo atropeladas pelas mídias alternativas e sem o apoio estatal, as empresas que formam a chamada grande mídia agonizam. E assim ou se reinventam e fazem um jornalismo imparcial, ou tentam derrubar o responsável por deixá-las moribundas. E como se pode perceber, a grande maioria dos veículos da chamada extrema imprensa optaram pela segunda opção. É justamente dentro dessa perspectiva que tentam a qualquer custo promover que Bolsonaro está sendo extremamente incompetente na condução da pandemia. Porém, a realidade que se impõe e que não passa despercebida ao cidadão desse país que tem um mínimo apreço pela verdade é que o Brasil tem a sexta maior população do planeta, mas é o país com o maior número de recuperados da peste chinesa no mundo. E o 22º em número de mortes por milhão, o que nos coloca à frente de grandes potências como Reino Unido, Itália, Espanha, Estados Unidos, Suécia e Suíça. Estamos à frente também do Peru, primeiro país sul-americano a adotar o isolamento, e da Argentina, onde foi imposta a quarentena mais longa do mundo. Economicamente, mesmo com governadores e prefeitos paralisando a atividade comercial, mesmo com a queda brusca na arrecadação federal no primeiro semestre, o governo Bolsonaro liberou mais de 250 bilhões de auxílio emergencial para a população mais necessitada, no que se tornou o maior programa de transferência de renda da história. Fora isso, reduziu os juros e concedeu bilhões em linhas de crédito para que médios e pequenos empresários não falissem, o que manteve a economia do país ativa, possibilitando que, no terceiro trimestre de 2020, em meio ao caos mundial, tivéssemos um crescimento de 7,5%. E mesmo assim, este ano já começou com a imprensa tentando colocar também na conta do presidente a tragédia que aconteceu nos hospitais de Manaus com a falta de oxigênio. E fez isso passando por cima do fato que o governo federal, por conta da pandemia, mandou para o Amazonas 8,91 bilhões de reais. Só para o município de Manaus foi destinado 2,36 bilhões. Valor que poderia suprir todas as necessidades do Estado para lidar com o vírus chinês. A imprensa passou por cima do fato que a secretária de saúde do Amazonas foi presa por desvio de recurso, que o governador Wilson Lima é investigado por desvio de recurso na saúde e o vice-governador Carlos Almeida também é investigado pelo mesmo motivo. Passou por cima do fato que o governo amazonense comprou de uma loja de vinhos, isso mesmo, de uma loja de vinhos, 24 respiradores, que tem um preço médio aí de 25 mil reais, por inacreditáveis 104.400 reais em cada unidade. E passou por cima do fato que esse mesmo governo desativou cerca de 85% dos leitos de UTI do SUS, unidades que tinham sido criadas entre fevereiro e julho de 2020 por conta da pandemia. Ou seja,
A imprensa passou por cima de todos os fatos que apontavam para os verdadeiros responsáveis pelo pesadelo que se instalou nos hospitais de Manaus, com o objetivo de culpar o presidente. Justamente o presidente que foi impedido por decreto de interferir nas medidas adotadas pelos entes federados. Mas não para por aí. Ainda nesse ano que acabou de começar, a imprensa disse que ia faltar agulha e seringa para a vacinação. Não faltou. Disse que a Índia não iria entregar as doses da vacina da AstraZeneca por culpa da desastrosa atuação diplomática do Bolsonaro e do seu chanceler Ernesto Araújo. Só que o Brasil não só recebeu as vacinas da Índia, como foi o primeiro país a receber. A imprensa disse que a China não iria entregar os insumos para a produção de vacinas por culpa de rusgas políticas envolvendo Ernesto Araújo e o filho do presidente. Só que o próprio embaixador chinês negou essa narrativa e os insumos estão chegando. A imprensa também disse que o governo federal não fez aí a menor questão de vacinar a população. No entanto, a parceria com a AstraZeneca para que a Fiocruz pudesse produzir o imunizante de Oxford aqui no Brasil aconteceu em meados de julho do ano passado. Até o tratamento precoce, que está salvando milhares de vidas no mundo todo e que foi o maior responsável por colocar o Brasil em primeiro lugar em número de recuperados, hoje é demonizado pela extrema imprensa como algo sem fundamentação científica, apenas porque o tratamento foi defendido por Bolsonaro desde o início da pandemia. O que fica claro é que pela primeira vez, pelo menos desde o governo Sarney, o Brasil está há 2 anos sem um único caso de corrupção no âmbito do governo federal. Então criar narrativas falsas se tornou a única forma de colocar a opinião pública contra o atual presidente. Porém, a opinião pública já não é mais refém daquilo que o Jornal Nacional transmite em horário nobre para todo o país. Hoje qualquer narrativa é desmascarada em segundos, seja nas redes sociais, nas mídias alternativas, na imprensa independente ou pelas tias do Zap. Por isso o desespero em criminalizar o que eles chamam de fake news, pois essas tais fake news, a maioria das vezes, nada mais são do que aquelas notícias que desmascaram as narrativas falsas que eles criam. E a grande verdade é que quanto mais tentam distorcer a realidade, mais o Bolsonaro sai fortalecido. Quanto mais tentam ridicularizar o presidente, mais o presidente ganha apoio popular. Eu até achei que o fenômeno Bolsoringa serviria de lição, mas não. Agora criaram o fenômeno do leite condensado. Essa narrativa dos gastos exorbitantes com alimentação foi tão canalha, mas tão canalha, que até alguns notórios antibolsonaristas se viram na obrigação de defender o presidente. Bom, mas a essa altura aí do campeonato, acho que eu não preciso explicar em detalhes que essas despesas estão ligadas a todas as pastas do executivo. Ou seja, todos os ministérios, incluindo o da educação com as escolas e universidades, o da defesa com todo o efetivo das Forças Armadas, além de todas as ações sociais promovidas pelo governo federal no decorrer do ano. Mas enfim, se o valor gasto com alimentação fosse mesmo algo fora do normal, como a imprensa quis fazer você acreditar, pode ter certeza que a matéria jornalística teria sido feita comparando os gastos do atual governo com os gastos dos governos anteriores. Porém, somente os números do Bolsonaro que vieram à baila. Ficando mais do que óbvio que o comparativo não foi feito pelo fato de que os gastos do atual governo estão dentro da normalidade de um país com estado hipertrofiado como o nosso. Para você ter uma ideia, só o Ministério da Defesa tem mais de 335 mil membros. Se todos os 15 milhões de reais gastos em latas de leite condensado fossem exclusivamente para os membros das Forças Armadas, geraria um consumo de menos de uma lata por mês para cada pessoa. Repito, isso se fosse só para as Forças Armadas. Imagina agora o efetivo de todas as outras pastas e ações promovidas pelo governo federal.
Ainda assim, muita gente, e com razão, ficou encafifada com o gasto também milionário com chicletes. E o que eu pude descobrir é que o produto é muito utilizado pelas Forças Armadas. Na aeronáutica, por exemplo, a goma de mascar é usada para treinamento em aviões e saltos de paraquedas, pois auxiliam a descomprimir os ouvidos dos soldados e pilotos em mudanças bruscas da pressão atmosférica. Na Marinha, o chiclete é muito utilizado para controlar o enjoo dos cadetes, e no Exército é usado para aliviar a ansiedade da tropa mediante a forte pressão, como em situações de defesa em nossas fronteiras. Pode reparar que nos filmes de guerra, os soldados estão sempre mascando chiclete. Bom, mas curiosamente a turminha que está indignada com o valor gasto em leite condensado, semana passada deu todo o apoio e publicidade ao vídeo da militante global que recebeu sozinha, nos governos anteriores, 2/3 deste valor. Enfim, eu não quero aqui me alongar e ficar discorrendo sobre os bilhões que o PT desviou ou que foi usado para financiar ditaduras genocidas, também sem ter qualquer tipo de indignação por parte dessa turma que agora condena o gasto do Bolsonaro com leite condensado. Mas o fato é que enquanto a imprensa tentava manipular sua percepção da realidade para criar em você uma indignação em cima de uma despesa que, apesar de exorbitante, não foge da normalidade em se tratando do tamanho obsceno do Estado brasileiro, a Polícia Federal enviava ao STF o relatório que concluía que não existem indícios de crime no inquérito instaurado para a apuração dos tais atos antidemocráticos. Ou seja, devassaram a vida dos adversários políticos do ministro Cabeça de Piroca, apreenderam computadores e celulares, quebraram o sigilo de movimentações financeiras, colocaram na cadeia um cidadão sem crime, sem condenação, sem acusação e sem denúncia. Resumindo, fizeram com apoiadores do atual governo o que não fazem nem com bandidos da mais alta periculosidade e não encontraram absolutamente nada antidemocrático, como a imprensa repetiu a exaustão durante todo o ano passado. Lembra das inúmeras manchetes, reportagens e das longas matérias no Fantástico em cima dos perigosíssimos atos antidemocráticos? Pois então, é óbvio que era mais importante para a extrema imprensa te distrair com chicletes e leite condensado. Em face disso tudo, o mínimo do mínimo que toda a grande mídia brasileira merece é ir para aquele lugar que o Bolsonaro mandou. Vai pra puta que o pariu! Pessoal, por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo, deixa nos comentários a sua opinião ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal. E diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja aí com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários, com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, você também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!